Shalom aleikum aleikum salam. Todar rabá para todos. A paz universal seja para com todos. Muito obrigado por mais um dia fazer este canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Eu quero cumprimentar a todos cristãos, todas as dominações com a graça e com a paz do Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Eu quero cumprimentar mais uma vez com Shalom Kavai, Shalom Kavod, a paz, sacerdote, a paz e esperança, e a paz e a prosperidade esteja com você. Aqui, neste momento, é um canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Este é o canal que o Senhor Jesus, o Salvador Jesus Cristo, me concedeu para estar sempre realizando algum vídeo, algum comentário, alguma tese, algum texto, alguma coisa sobre a palavra de Deus. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? Fiz bacharel em teologia, estudei 6 anos, né? Fiz CPO por 2 vezes e outros demais cursos, né? Fora também o curso de cultura judaica. Fiz o básico, agora estou terminando o médio e louvo a Deus por isto. Eu quero fazer hoje um comentário bíblico e um comentário judaico e um comentário histórico sobre João. Quando João, na sua biografia, ele escreve sobre o capítulo 5, que fala sobre um homem paralítico. O capítulo 5 fala de um certo cidadão que ele tinha problema nas pernas, ele era paralítico. E João, na sua biografia, escreve sobre a história deste homem, o paralítico de Betesda, que está em Betesda, que está no tanque de Betesda. O comentário de hoje é sobre este assunto. Quem era esse tanque? Por que aquele homem estava ali? Primeiro a gente temos que entender que o Evangelho de Jesus, novamente digo isso, são conhecidos como os Evangelhos sinóticos. Só que eu acho interessante, e uma tese engraçada, que só o livro da biografia de João, só João que escreve o relato desse tanque, o tanque de Betesda. Você não vê esse relato em Lucas, você não vê esse relato em Marcos, você não vê esse relato em Mateus. É muito interessante esse detalhe. Por ser um evangelho de Jesus e conhecido como evangélicos, livros evangélicos, sinótico, engraçado que esta tese, esta história, esse texto não é falado sobre nos outros livros. Mas vamos lá. Primeiro, Jesus estava subindo para uma das festas que estava sendo realizada, comemorada. E olhando para isso, Jesus está subindo. E Jesus com o seu povo, com a sua multidão, seus discípulos, Jesus está indo para a Páscoa, Jesus está indo para a festa. Só que chegando perto dessa localidade, sabemos na verdade que Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém, em Jerusalém, tem 12 portas em Jerusalém. Jerusalém existe 12 portas. Por exemplo, Porta Formosa era onde que era a porta que entravam os judeus para adorar a Deus. Se você ver, olhar, existe chamado também uma porta chamada Porta da Esquina. Se você olhar, cada porta tem um nome. Só que o interessante é que Jesus, ele vai na Porta das Ovelhas. Primeiro, a palavra Porta das Ovelhas significa lugar desprezado.
no original. Indicava ali que só havia pessoas doentes, enfermas. Quando se fala porta das ovelhas, significa entrada proibida para judeu, entrada proibida para alguém sadio, entrada proibida para alguém que tem saúde. O interessante é que na porta das ovelhas era uma porta pequena. Era uma porta pequena e apertada. Por que, irmão André? Porque por causa do nome porta de ovelha, a porta de ovelha, por nome ser porta de ovelha, era só para as ovelhas, só servia para alguém gateado andar, entrar naquela porta. Abaixado, inclinado. Só que eu acho de interessante que o meu Jesus, ele é conhecedor de tudo. Ele conhece o presente, passado e o futuro. E a Bíblia diz, a história diz que Jesus, ele vai para Jerusalém no momento festivo. E neste momento festivo que ele vai, ele dá de encontro com esta porta, conhecida como Porta das Ovelhas. E fora isso, quando se fala festa, que estava tendo a grande festa da Páscoa, e Jesus está subindo para Jerusalém, e nós temos que entender que existe duas pequenas festas e temos que entender que existe 4 festas médias e uma grande, que era a festa de autoproporção. E olhando para a palavra de Deus, Jesus ele entra na porta das ovelhas. A porta era pequena. A porta ela ficava de fundo de canto. Essa porta era uma porta de fundo. Era a porta de fundo de Jerusalém. E Jesus está entrando pelos fundos. Olha só que interessante. A porta ficava de fundo e Jesus entrando de fundo para Jerusalém. E ele dá de encontro com um tanque chamado tanque Betesda, ou tanque Betsaida, que quer dizer lugar de olivas, lugar de azeitona. Olha só que interessante. Na palavra Betesda, para Betsaida, Betesda tem, dependendo da transliteração da palavra, tem o seu significado. Como, por exemplo, Betesda tem 2, 3 ou 4 significados. Betesda significa tanque da misericórdia. Betesda significa casa da misericórdia. Então depende muito do grego, depende muito do aramaico, do idiomático. Depende muito do idiomático do texto. E olhando para esse texto, na biografia ou no biográfico de João, o evangelista João escreve esta história, ele fala que havia um homem com 38 anos que sofria de paralisia e esperava o tanque se mover, as águas do tanque se mover. Para quem não sabe, o tanque de Betesda foi construído por um certo cidadão chamado Salomão, ou Choromon, né? Ou Chomon, né? E engraçado que o nome tanque Betesda era um lugar que havia muita gente enferma, muita gente cega, muito paralítico, muitos enfermos naquele lugar. E eles estavam esperando o mover das águas. E diz a história que quando a água era movida, aquele que caía primeiro na água era curado de qualquer enfermidade. A questão e o que eu tenho, que eu pude observar e pesquisar, perguntar para amigos, judeus, pessoas, eu descobri que este tanque, estas águas, de onde que vinham essas águas? Salomão construiu o templo e ele fez o templo perto do Monte Moriá. E diz a história que quando chovia, quando descia a água do Monte Moriá,
ele diz a história da cultura judaica que a água entrava em sua canação perante o templo de Jerusalém, do Monte Moriá, e chegava e caía a água dentro do tanque e movia aquele tanque. E aquele que caía era curado. Olha só que interessante, era curado por uma água que descia do Monte Moriá, passava pelo templo, passava pelo santuário e chegava até o tanque Betesda. Olha só que interessante. Mas isso é um conto, isso é um histórico que diz na cultura judaica que este tanque recebia água do Monte Moriá, recebia água que saía de dentro do templo, que dentro do templo era construído no Monte Moriá, e a água saía do Monte Moriá, passava pelo templo e chegava até o tanque de Betesda. Aí quando a água era movida, o povo descia, alguém descia, era curado. Outra tese que eu percebi é que este tanque chamado tanque Betesda, diz a história que tem 5 pavilhões. E a questão pavilhões, né, alpedre, quer dizer portais. Existe uma tese na cultura judaica que diz que existe 5 portais de acesso ao tanque. E diz a história que o sacerdote, ele ficava ali observando as pessoas, o sumo sacerdote, as pessoas, e a água descia e movia. E quando se movia, diz a história que havia o movimento das águas. E aí então aquela pessoa era curada. Interessante. Dando continuidade, falando deste tanque, que eu quero já finalizar, essa agitação desta água, deste tanque, sabemos bem na história que um povo ia esperar o movimento das águas, um povo judeu, esperar a água se mover. Eu descobri que o tanque Betesda não é um tanque feito na forma como deveria ser. Por exemplo, o tanque, diz a história que o tanque tem desenhos de anjos se banhando no tanque. Olha só que interessante. E nessa história do Novo Testamento, existe 2 tempos. O tempo de antigamente e o tempo da igreja do tempo de Jesus. Antigamente, a água descia do Monte Moriá e acontecia. Isso é um conto. Acontecia. É um fato. Porém, diz a história que compraram, financiaram o templo e adotaram o nome do tanque de Betesda com um nome chamado Asplio. Adotaram o nome de um homem como Asplio. Como assim, irmão André? O tanque Betesda tinha um título chamado Asplio. Asplio era um deus grego que estava naquela localidade que representava a cura milagrosa da água. Olha só. Conhecido como Escalupcio. Olha só. Escalupcio. Ou conhecido como Escalaspios. Olha só. Ou Escoláspio. Olha só. Escoláspio era um deus da cura do deus grego. A pergunta é, que um judeu está no meio de um lugar que é representação do deus grego, atrás de uma cura? O interessante é que o meu Jesus é o conhecedor da história e daqueles que coloca uma história em cima da história de Deus. Deus, ele intervém, acaba com o ídolo, acaba com a idolatria e diz: eu sou a cura, eu sou o libertador, eu sou aquele que dou vista ao cego,
Eu sou o que faço aleijado levantar. Eu sou aquele que faço surdo ouvir. Então Jesus, ele chega lá, quebra todo o protocolo, todo tipo de adoração, e então ele mostra que ele é o Salvador e a cura para aquele homem. Então, irmão, receba esse conceito, receba esse entendimento, este comentário bíblico judaico sobre a este tempo, para aumentar a graça e aumentar o seu conhecimento quando você for falar sobre João 5, sobre este tanque. Então toma posse em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e eu deixo a todos com um Shalom Lahema, paz e prosperidade, Shalom Kavod, paz ao sacerdote, e Shalom Kavai, paz e esperança para todos. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.